Vamos falar do mundo multipolar, sim, do mundo multipolar que vai restar após a guerra da Ucrânia. Bem-vindos ao canal Modernidade Sem, sou Paulo Bittencourt e eu vou comentar com vocês alguns aspectos da chamada pós-modernidade, um mundo multipolar, muito diferente daquilo que o Fukuyama, lá nos anos 90, após o encerramento da União Soviética, em 1991, dizia que era o fim da história. Chegamos ao fim da história. O cientista político realmente errou muito longe, muito longe da realidade. O mundo está se tornando multipolar. Os Estados Unidos perdendo aquela hegemonia, aquele protagonismo, o que está incomodando muito. E nós veremos até meados aí desse século um grande embate entre Estados Unidos e China, porque na história humana não existe espaço para duas potências como essas habitando com os mesmos interesses, o mesmo espaço físico, disputando as mesmas riquezas. Então, o grande desafio agora do século XXI, meados do século XXI, será em que medida esse conflito ele se dará. A sociedade americana decadente, realmente mergulhada nas drogas, do fentanil, em todas aquelas minorias reivindicando ali os seus direitos, aquela coisa, e a China com 1,4 bilhão dentro de um sistema de governo chinês que não é aquele do Montesquieu, não é aquele da Revolução Francesa, não é do liberté, égalité, fraternité, não. Mas é aquilo que funcionou na China por vários séculos. Mesmo na Rússia, com 1000 anos de história, também não é realmente esse tipo de ideologia que funciona. Então a gente tem que olhar de uma maneira distanciada. Nós aprendemos nas ciências sociais. Você tem que tirar aquele rótulo. Você está louco para realmente estampar numa outra sociedade que você não conhece, que você não viu, você não sabe. Por isso que você vai acreditar em comentarista da CNN que vai falar sobre a guerra da Ucrânia. Vejam, vou pegar esse evento, que é um evento recente, dos últimos 18 meses. Voltem no tempo procurando todas as notícias que vocês leram na grande mídia a respeito do que aconteceria com a Rússia ao entrar. Então nós tínhamos sanções econômicas muito violentas contra a Rússia. Vão tirar a Rússia do SWIFT, que é o sistema de mensageria para transferência. Vão boicotar o petróleo, a venda de petróleo russo. Isso foi passando. Vocês já perceberam que essa narrativa simplesmente ela se esvaiu? E onde estão todos aqueles equipamentos? Vamos mandar caças, tanques. Não se trata de uma defesa do lado A contra o lado B, do lado B. Não. O que eu quero mostrar para vocês é como estão mentindo para vocês. A cada quinzena, a mídia ela recicla uma notícia. Como agora. Não, agora os Estados Unidos estão enviando bombas de fragmentação para a Rússia. Apesar dos Estados Unidos, né, questionarem isso, vários países do mundo, né, não adotarem esse tipo de bomba de fragmentação que explode ali em vários pedaços, né, várias pequenas bombas que vão para o solo e algumas não são detonadas e viram verdadeiras armadilhas. Podem explodir daqui a 10 anos, como já aconteceu em outros países. Por que isso é uma coisa inócua? Assim como mandar tanques, caças. Não, vamos preparar os F-16. Vamos mandar os F-16. Cadê os tanques Leopard? Onde eles estão? O que eles estão fazendo depois de 40 e tantos dias de ofensiva? Uma ofensiva, uma contraofensiva que foi divulgada. Eu nunca vi uma contraofensiva militar ser divulgada com dia, hora para começar. Os russos estão ali preparados. Eles aprenderam nesses 18 meses muita coisa com relação aos drones,
tem hoje o apoio dos drones iranianos, eles identificaram como que os dispositivos enviados pela OTAN funcionam. Na guerra também você tem um certo nível de conhecimento. Na própria Segunda Guerra, você tem um nível de conhecimento dos bombardeiros que eram efetuados, do tipo de caça, do tipo de e o armamento ele é continuamente adaptado para aquele conhecimento que você obtém em campo de batalha. E os russos fazem isso muito bem, porque eles estão há 1000 anos, apenas há 1000 anos, lutando. Né? Nesse livro, por exemplo, que eu acho que nenhum comentarista ali da CNN leu, A Rússia contra Napoleão. É um livro já ali de 2009, do Dominic Lievin, e você não pode dizer que ele é pró-Rússia. Ele é um professor na Inglaterra, da London School of Economics, é um estudioso de Rússia. Olha o tamanho, veja só esse livro. E ele vai mostrando a técnica, a estratégia russa para lutar contra Napoleão, que tinha o mais preparado, o mais armado, o maior contingente de exército da Europa. Por isso que o Napoleão ele arrasou ali a Europa toda, menos a Rússia. Menos a Rússia. Em 1812, quando ele entra em território russo para atacar, os russos simplesmente não tinham a menor condição de enfrentar. Aquilo que eles tentaram enfrentar o exército de Napoleão, eles estavam sendo dizimados. Então, qual foi o pensamento russo? Vamos recuar. Vamos recuar e aplicar a terra arrasada. Aqui não vai ter uma espiga de milho para ele se alimentar. O Napoleão chegou até Moscou, mas estava tudo abandonado. Eles simplesmente saíram ali. Chegou o inverno e, como o general disse para o czar russo, o general russo disse, do exército disse: eu os farei comer os próprios cavalos. E é verdade, porque naquele recuo, Napoleão acabou perdendo 90% de toda a força que foi para a Rússia. 9 em cada 10 soldados franceses morreram ou no ataque ou na retirada desastrosa da Rússia. É o que a Rússia está repetindo, é o que ele fez com os alemães e é o que ele está repetindo agora. Se vocês voltarem no tempo, em 18 meses, tudo que a mídia disse era uma grande mentira. Os russos estão ficando sem munição. É mesmo? Os russos estão ficando sem munição? Quem é que está procurando munição de 155 milímetros pelo mundo afora para repor? Onde estão as terras raras? Onde estão todos aqueles materiais que são feitos para os armamentos? Estão na Rússia, estão na China, não estão nos Estados Unidos. Então, à medida que o tempo passa, não, o Putin está doente, muito enfermo. Até recentemente, o grande motim, o Ocidente acreditou que era um grande motim. E agora, dias atrás, o Prigozhin é recebido pelo Putin. Se fosse um traidor, estaria com o pescoço cortado. Então, mais uma vez, o russo ele cria um enigma dentro de um país, dentro de um outro enigma, como dizia o Churchill. O Churchill que disse isso, que a Rússia era um enigma envolvido, um país envolvido no enigma dentro de um outro enigma e assim por diante. Então, e o russo é caótico, não é uma coisa linear. Então, lá dentro você pode ter várias ondas. Né? O russo é assim, mas ele se manteve focado nesses 1000 anos para proteger o território russo. Então, se você fizer uma análise fria, pegue, imprima todas as matérias que você leu em 18 meses e você vai ver que você estava sendo enganado. Isso aconteceu também no Vietnã. Se você observar todas as fotos clássicas que os americanos publicavam para o seu público, eram aquelas ondas de helicóptero, aqueles soldados ali aquelas planícies ali caminhando e tal, e diziam. Até que chegou em 1968 e tudo isso se desmoronou quando os Vietcongs atacaram simultaneamente todas as bases, inclusive a embaixada americana.
Não foi uma vitória militar naquele momento, mas desmontou perante a imprensa americana que estava mentindo. E a sociedade americana já estava percebendo que não adiantava ter 500.000 recrutas ali no Vietnã, porque eles sempre tinham uma família, um vizinho, um parente voltando num saco preto do Vietnã. E aí eles perceberam que estavam sendo enganados por todas aquelas administrações, né, desde do sucessor ali do, do Kennedy, né, Lyndon Johnson, mentiu tudo que podia, os generais americanos mentindo sempre, depois o próprio Nixon. E aí tiveram que sair, a saída de Saigon, uma coisa clássica, parecida com o que foi a saída de Cabul, do Afeganistão, saíram ali com o rabinho entre as pernas, deixando equipamento. E assim será na Ucrânia. Vejam nesse último summit, agora dias atrás, lá na Lituânia. Veja o semblante do Zelensky. Ele já percebeu que é uma guerra perdida. E ele já percebeu que a própria OTAN já está fazendo as contas dessa perda. Então, está dizendo, não, você não vai poder entrar nesse momento, tem que fazer uma adaptação, você tem que... Eles esperavam nesse encontro que a tal contraofensiva ucraniana teria alguma presa de guerra, uma grande cidade retomada, perdas humanas do lado russo que eles pudessem apresentar. Eles não têm nada, nada. Tem ali apenas dezenas de quilômetros retomados que muitas vezes o russo recuou. Eles não têm nada para apresentar. Então foi melancólica a presença do Zelensky na Lituânia e já é um ensaio para eles simplesmente o que vai acontecer com a Ucrânia não é diferente do que aconteceu no final do século XIX, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, um fatiamento da Ucrânia, ela vai ser fatiada entre russos, poloneses, da Europa, Belarus, e aí vai virar um principado, vai virar ali em torno de Kiev, Principado de Kiev. Esse vai ser o fim da Ucrânia, destruído, que era o projeto do russo desde o início. Vocês já viram o Putin dar alguma entrevista para a CNN, da entrevista no New York Times? Vocês viram o Putin com a família sair na revista Vogue nesses 18 meses? Não, não. Mas é diferente do, do, do Zelensky, ele, a esposa. Se vocês recordarem, eu tenho tudo isso guardado aqui nos meus arquivos, veja o glamour que a mídia ocidental criou, colocando na Vogue a esposa. Naquele momento ali, um ano e tanto atrás, era uma coisa assim, a Ucrânia, o símbolo, vamos derrotar os russos. Os russos, aí as fotos sempre aparecia um tanque russo destruído e tal. O que eles têm para mostrar hoje? Não se trata de torcer de novo. Se trata de analisar as coisas como elas são. Agora, por exemplo, os americanos dizem, vou mandar bombas de fragmentação. Os russos, qual foi a resposta? Eu também tenho isso no meu arsenal. Eu tenho bombas de fragmentação, tenho bombas incendiárias, tenho mísseis hipersônicos, tenho até armas nucleares estratégicas que eu posso usar num certo momento. Vocês entendem que é uma grande bravata e a OTAN está destruindo a Ucrânia. Ela está destruindo. Né? O próprio jornal New York Times já colocou assim, a Ucrânia não precisa de mais armas, ela precisa de soldados. Quantos morreram? Quantos foram do alto escalão que tinham conhecimento, que tinham... São recrutas hoje. As fotos que aparecem hoje são tristes. São jovens como esses, agora quase 20 e poucos que morreram tentando fugir, nadando no rio que separa com a Hungria e morreram afogados. Porque eles estão requisitando jovens de 16 anos para ir lutar numa frente de combate. Então isso vai aparecer em breve. Essas atrocidades que na Ucrânia estão sendo cometidas por uma guerra perdida. E que a OTAN e a Europa moralmente vai pagar muito caro por isso. Pelo lado moral de ter
recrudescido isso. A Rússia deu vários sinais. A diplomacia russa ela é muito competente. Desde 2014, para quem estudar e não simplesmente ficar ouvindo comentarista lá da CNN, para quem for estudar e ver o que foi a revolta na Praça Maidan, toda a influência americana para criar uma ruptura dentro da Ucrânia, enviando pessoas como esses dias o Financial Times publicou uma matéria de um ex-membro ali do Departamento de Estado americano, de que eles influíram o que eles puderam na eleição brasileira, independente de facções, aqui de lado. Mas veja, o governo americano ele usa agentes, ele usa pessoas para interferir em governos fora dos Estados Unidos, segundo os interesses americanos. Isso está dito ali, pela própria pessoa que atuou nisso, como eles se reuniram, como eles se organizaram, porque eles não queriam a eleição de uma determinada pessoa no Brasil em detrimento de outro. Por quê? Porque ele prefere um governo fraco, um governo submisso, um governo corrupto, como está acontecendo na Ucrânia. Eles vão tirar da parede o plugue que liga o Zelensky. Vão dizer, olha, sinto muito, não deu certo, está muito corrupto, você está envolvido nisso, e aí vai aparecer a ficha e simplesmente vão desplugar da parede, como eles sempre fizeram, como eles sempre fizeram. Né? Eles apoiam ditadores, apoiam pessoas que estão na linha dos interesses dos Estados Unidos. Na hora que aquilo não é interessante, ele simplesmente ele tira da parede e procura outro que vai substituir e vai fazer isso. Quando um Bush, isso é sabido, mentiu, quando o alto comando americano mentiu de que o Saddam Hussein, por piores que fossem as atitudes do Saddam Hussein, mentiu que ele tinha armas de destruição em massa, convenceu os amigos europeus para fazer o ataque ali contra o Iraque. E olha o que ele conseguiu fazer. Uma instabilização gigantesca e fez surgir a potência que hoje que é o Irã. Esse é o que eles pregaram. Aqueles que fomentaram a Al-Qaeda lá na Arábia Saudita para ir lutar contra os russos no Afeganistão, depois viram o Al-Qaeda preparar o atentado nas Torres Gêmeas em 11 de setembro. Então, essa é a estratégia americana, sempre fomentar revoltas. Então, não são nada imperialistas, absolutamente nada imperialista. Imperialista é o russo, imperialista é o chinês. Eles sim, eles são. Então, eu estou colocando isso para vocês verem como o poder da narrativa. Né? Você assistir aquela série fofa na rede de streaming, aquela coisa hollywoodiana e tal, você vai acreditar em tudo. E aí você vai até. Tá muito. Assim, vai ser palatável você ouvir aquele comentarista da CNN e de manhã ele está falando de um assunto, à tarde ele está falando de outro, mas à noite ele é o cara especialista em guerra. E aí no Jornal da Noite ele também consegue falar sobre os desdobramentos da guerra. E aí quando ele chama, vocês já perceberam? O cara chama lá um cientista político. O cientista político ele já está com o briefing, né? Ele já sabia, já está acompanhando. Eu analiso isso. Aí é igual na CBN. Na CBN o cara chama sempre os mesmos cientistas políticos, sempre os mesmos médicos, sempre os mesmos escritores. Ele já tem uma pauta. A pauta é essa. Aí você está assistindo ali e você fala, nossa, que fantástico. Mas ele nunca chama alguém de um outro espectro. Ele vai falar, não, ele tem já uma pauta, porque ele tem um público cativo que ele tem e ficar simplesmente amestrando aquele público e tal, que é cada vez mais irrelevante, mas eles têm que manter aquela narrativa. Então, isso que eu queria aqui colocar para vocês. Obrigado para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, acione o sininho e fica aí a minha orientação no sentido de que não acreditem nas narrativas que a imprensa vai colocando. Lembre-se, ela escolheu a fotografia, escolheu a entrevista, está ali
o depoimento daquela pessoa, escolheu o ângulo da câmera, retirou de uma frase, de um discurso, aquilo que interessa e ela montou aquilo horas antes de você estar assistindo aquilo. Então, não acredite nesse tipo de narrativa. Procure chegar nas fontes primárias, procure cruzar essas informações com fontes que muitas vezes você não não tem um certo apreço, mas ouça o que uma outra fonte está está argumentando. E aí provavelmente você vai descobrir que a verdade está no meio, não está nem para cá e nem para lá.